Fala galera, beleza? Vindo aqui, né, no youtube.com/canal do Claudio Catcast, o Catcast. O Figueirense tem 5 jogos na sequência nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente tá vendo nas redes sociais vários torcedores muito apreensivos, né? Porque são 5 jogos na sequência e dos 5 jogos, 4 fora de casa. Só que tem o copo meio vazio e o copo meio cheio. O copo meio vazio é que são dos 5 jogos, 4 fora de casa. Nessa competição até aqui o Figueirense venceu apenas um jogo fora, que foi contra o Floresta. Depois teve um empate com o Sampaio Correia e perdeu 2 jogos, né, no Rio Grande do Sul, com o Ipiranga e com o Caxias jogando bem abaixo. É uma régua que demonstra realmente que esses jogos fora do Figueirense não tá legal, né? Venceu apenas um, o que coloca, lógico, a preocupação do torcedor para essa sequência. Mas veja só, né? O Figueirense ano passado venceu apenas um jogo na Série C fora de casa, contra o Brusque, né, com o Paulo Baia. E esse ano já tem uma vitória e um empate e tem toda a condição de buscar, né, resultados fora. Veja que desses 5 jogos, lembrando os 5 jogos, amanhã contra o São Bernardo no interior paulista, depois, no início de julho, né, na outra semana, em Alagoas contra o CSA, volta e joga no estádio Orlando Scarpelli contra o Atlético, e depois vai para outros 2 jogos fora, em Recife contra o Náutico e depois em Minas Gerais contra Tombense. O São Bernardo é o 4º colocado, tem 18 pontos, 4 pontos à frente do Figueirense. E ele vem de um empate em casa contra o Sampaio Correia, clube ao qual o Figueirense venceu. Aliás, empatou, desculpa, mas estava vencendo até o finalzinho. E esse jogo, o Sampaio Correia teve uma estratégia muito interessante. O Figueirense pode usar amanhã para trazer pontos para Florianópolis. Ano passado, Roberto Fonseca, no jogo lá contra o São Bernardo, foi chamado até de covarde, né? O Figueirense jogou nada, perdeu até por pouco, merecia ter perdido mais. Então é questão de estratégia. O Figueirense tem jogadores de lado de campo para dar profundidade, velocidade e fazer como o Sampaio Correia, jogar no contra-ataque. O jogo do São Bernardo foi com o mesmo percentual de posse de bola que o Sampaio Correia, mesmo jogando em casa. O técnico do São Bernardo é o Ricardo Catalá, treinador que já foi campeão na Série C, né? É um treinador que já conhece a competição, só que não foi bem ano passado com o Remo, e agora está no São Bernardo de novo, uma equipe do interior paulista, como o Mirassol, que ele foi campeão em 2022, e jogou esse jogo contra o Sampaio com 3-5-2, um atacante improvisado como ala na lateral direita, para vocês terem uma ideia, né? Então, é um 4º colocado, 18 pontos, dos 5 jogos que fez em casa, ganhou 4 e empatou 1. Claro que é um jogo difícil, vocês não tenham dúvida disso, mas o handicap é que o Sampaio Correia, por exemplo, conseguiu alcançar esse empate num esquema de fechar os lados do campo, muita compactação, marcação-pressão na saída de bola do São Bernardo. Então, existe a possibilidade. Depois, em Alagoas, o CSA é o penúltimo colocado, 19º, e vem muito mal na competição, né? Não se fala nem em oscilação, o time não vem bem. O Figueirense tem chance de trazer pontos de lá, e até joga, né, não diria como favorito, mas podendo buscar a vitória lá no Rei Pelé, né? Lá no estádio, lá em Alagoas. Depois o Figueirense volta para um jogo dificílimo contra o líder, o Atlético. Mas é muito melhor você enfrentar esse adversário em casa do que em Minas, né? Esse adversário que só perdeu um jogo na competição. Então, obviamente, um jogo muito difícil, mas jogando em casa, do lado do torcedor. Até lá tem a volta do Alisson, né? Que pode até voltar contra o CSA ou de repente contra o Atlético. Esse é o jogo mais difícil desses 5. É esse jogo contra o Atlético, mas sendo em casa, te traz possibilidades, né? Depois o Figueirense vai enfrentar em Recife o Náutico, muito pressionado, acabou de demitir o treinador, né? Já contratou outro treinador.
E mesmo com a contratação desse novo treinador, o Náutico não vem bem na competição. 14º colocado, muito pressionado nos aflitos, né? O Náutico que vem fazendo uma Série C muito fraca. Perdeu para o Floresta em casa, o torcedor protestou demais, né? O torcedor fez muito protesto, está muito pressionado. Claro que até o Figueirense enfrentar o Náutico tem 3 rodadas, pode estar uma situação diferente, o Náutico pode ter modificado o elenco, dispensa e contratações de jogadores, mas a realidade de hoje é que o Figueirense está 7 posições acima, né, com 14 pontos, e o Náutico vem muito mal na competição lá embaixo, na 14ª colocação, hoje lá se falando em escapar da Série D. Então, diferente do ano passado, o Figueirense perdeu para o Náutico lá, né, o técnico era o Paulo Baia. O Figueirense tem toda a condição também de competir, se jogar com a mentalidade que jogou no início da competição, que jogou contra a Ferroviária mesmo perdendo, né? Foi sucumbido de forma tática, mas competiu, jogou forte, marcação, né? Vibração, compactação, preenchimento de espaços, como foi também contra o Confiança, apesar de ser uma equipe muito abaixo, tem a condição de trazer pontos lá de Recife, né? E fecha essa série de 5 jogos que a gente está analisando aqui, lá no interior de Minas Gerais, contra a Tombense, a equipe do empresário Eduardo Urana, que está na 9ª colocação, está melhor que o Náutico um pouco, veio de uma Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tem jogadores mais experientes vamos dizer assim, do cartel do Eduardo Urana, né? Ou seja, tem muito bons jogadores, só que oscila demais na competição. Se fizer um jogo estratégico, inteligente, de mentalização, o Figueirense pode também trazer pontos. Lembrando que o Figueirense tem 14 pontos, o número mágico para ficar entre os 8, que é o objetivo do Figueirense, ele precisa de mais 16 pontos. São 5 jogos que vai fechar da 10ª até a 14ª, né, rodada. É a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Depois vão faltar 5 jogos. Então essa sequência de jogos vai ser bem importante, por isso que eu coloquei primeiro o copo vazio. O Figueirense ganha pouco fora, tem um elenco muito limitado, mas mesmo com essa limitação, e numa competição que tem um nível técnico médio para baixo, tem toda a condição de classificar entre os 8. O Figueirense tem um elenco limitado, não está no top 5, por exemplo, da competição, mas lembrando, se classificam 8. E depois, na próxima fase, é outro campeonato. Então não pode ir para essa sequência de 5 jogos com essa mentalidade que a gente está vendo de alguns torcedores nas redes sociais. Se os jogadores incutirem isso, esquece. Mas se competir, tem toda a possibilidade de trazer pontos desses 5 jogos, com vitórias inclusive, sendo o jogo mais difícil em casa com o Atlético. Mas se vier 2 resultados positivos de São Bernardo e Alagoas, o torcedor vai encher aqui as dependências do estádio Orlando Scarpelli, que mesmo do jogo da Série A, Internacional e Corinthians, ainda o recorde de público no estádio Orlando Scarpelli é do torcedor alvinegro, né? E muito melhor enfrentar o líder aqui no Scarpelli do que lá em Minas, né? Então é ter a mentalização competitiva. E claro, como eu tenho falado aqui no canal, tem condição de classificar com esse elenco, apesar da limitação. Para acesso vai precisar quebrar esse transfer ban, vai precisar contratar, porque daí a conversa na próxima fase é mais aguda, é mais forte. Então, essa é a análise desses 5 jogos, né, de forma superficial. Ao longo das lives no canal, lembrando, no mês de junho, é terça às 15 horas e quinta às 14 horas, a gente vai jogo a jogo fazendo uma análise mais profunda. Por exemplo, na última live de quinta, analisei profundamente o time do São Bernardo, junto com o time do Figueirense. Você pode conferir lá, deixar o like, se inscreva no canal do Cláudio Caticarte, ative o sininho para ser notificado. Depois, em julho, eu devo fazer lives pós-jogos e ter uma de debate toda semana, né? E no futuro o projeto também é fazer entrevistas com jornalistas, dirigentes, jogadores, diretores, né? No canal também. Mas devagarinho, construindo, né? Sem muita pressa, fazendo um trabalho simples e honesto, a gente vai trabalhando junto, tá joia? Muito obrigado a todos que nesse vídeo conferiram. Deixe o like, por favor, que vai ajudar bastante aqui no canal.
E se inscreva, fortaleça, que a gente está falando do produto aqui, Avaí Figueirense. Tem lives falando dos jogos do Avaí também, mas o Avaí não joga esse final de semana. Na live de terça eu vou fazer análise de América Mineiro e Avaí, jogo da 12ª rodada. Valeu? Na Série B. Valeu, galera. Forte abraço e até terça-feira, 15 horas.